Você sente ansiedade quando precisa falar em público? Ou tem medo de falar em público? Ou simplesmente quando tem de falar em público ou fazer uma apresentação, começa as preocupações, você fica sem dormir, por exemplo? Toda vez que aparece uma apresentação, você tem que falar em público, começa o terror. Sente ansiedade, insônia, preocupações, pensamentos acelerados, a mente fica sempre pensando no futuro ou no que pode acontecer de ruim, tem ataques de pânico na hora de falar, a língua trava, a voz não sai, fica suando demais, ou parece que todo mundo está percebendo que você está ficando nervoso. Quando precisa falar com o chefe, por exemplo, ou com alguém numa posição superior, bate aquela ansiedade, um medo grande, você não consegue se expressar. Muitas vezes no trabalho você quer falar e acaba engolindo coisas que não concorda só porque não tem coragem de se expressar, de falar. Sente medo na hora de conhecer alguém novo, por exemplo, ou na hora de sair, não tem coragem de se aproximar para conhecer aquela pessoa que você estava interessado. Ou depois que isso acontece, vai para casa e bate aquela raiva de si, porque mais uma vez você não teve a coragem de tomar a iniciativa e conhecer aquela pessoa que você gostaria. Muita gente tem essa dificuldade. Muita gente, inclusive, perde o emprego por causa da dificuldade de falar. Muitas vezes, inclusive, tem pessoas que tomam remédio por causa disso. Para algumas pessoas, o gatilho inicial da primeira crise de pânico foi exatamente durante uma apresentação. E a partir daquela data, criou simplesmente um bloqueio e nunca mais falar em público. Mas afinal, como tratar a raiz do medo de falar em público? Eu sou Cleiton Costa, sou especialista no tratamento da ansiedade sem remédio, focado nas raízes emocionais, nas causas e não nos sintomas. Eu sou criador da Escola da Ansiedade. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse projeto, então aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para a descrição. Até o final desse vídeo, você além de aprender como encontrar a origem, tratar a origem do medo de falar em público, eu vou te ensinar uma técnica para fazer você mudar esse padrão hoje e começar a praticar na sua vida. Antes de começar, eu queria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Aqui embaixo tem um botãozinho aqui para você se inscrever e ativar as notificações para sempre ser avisado de novos vídeos aqui no canal. Além disso, já vai dando um like aqui para que a gente possa difundir esse vídeo para mais pessoas e ajudar pessoas que hoje sentem ansiedade quando precisam falar em público. Mas afinal, por que isso acontece? Olha só que interessante. Aqui no meu canal você vai aprender que a ansiedade tem uma raiz emocional. Você vai aprender que a ansiedade não é uma doença. Você vai aprender que a ansiedade é a maior oportunidade de crescimento que você tem. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre o medo de falar em público e porque muitas pessoas começam a ter crise de ansiedade nessa fase, ou algumas pessoas têm a primeira crise de pânico nessa fase e sempre vão ter crises em situações parecidas. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui comigo são duas coisas. Cleiton, quantas coisas, Cleiton? Duas. A primeira é a teoria do copo. Vamos imaginar que aqui seja um copo. Imagina que isso aqui é um copo. Eu sou um excelente desenhista, dá pra ver aqui. Imagina que isso aqui é o copo. Só que isso aqui é o copo da sua vida. E esse copo ele é dividido em dois lados. De um lado você tem negativo, do outro lado positivo. Esse é o seu copo emocional. Desde que você nasceu lá na barriga da mamãe, você vem aprendendo emocionalmente a partir de coisas que acontecem na sua vida. Cada vez que você sente um sentimento, uma emoção, ela fica registrada na sua mente, na sua memória emocional, dentro do copo da sua vida. Então, olha só que interessante. Eu vou falar, num caso, eu gosto de falar sempre de trazer aqui casos que eu já tratei, né, individualmente, de alunos ou de clientes do meu atendimento, do meu processo individual. Aqui no consultório, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. Certa vez eu fui procurado por uma psicóloga brilhante, que tinha uma graduação, tinha duas pós-graduação, e estava fazendo mestrado, mas ela simplesmente não conseguia ter resultado na carreira dela. Ela não conseguia. Ela trabalhava no mercado corporativo. E ela falava para mim, Cleiton, toda vez que eu tenho que me apresentar ou fazer uma entrevista perante outras pessoas, sobretudo superiores, eu travo. Eu sinto uma ansiedade terrível e começo a ter crise de pânico. E ela me procurou. Olha só que interessante. Ela sempre acreditou que quanto mais cursos, ela teria mais resultado. Ela foi fazendo cursos, pós-graduações, entrou no mestrado e o resultado não vinha. Por quê? Porque enquanto ela não vencesse aquela limitação dela, que seria falar em público, ela não tinha resultado. Fazer mais cursos era só o pano de fundo para proteger aquilo que ela não queria lidar. E aí, no processo dela, olha só que interessante. 4 aninhos. 4 aninhos não, na barriga da mamãe, aqui no T0. Vou colocar aqui o tempo, é como se fosse o tempo cronológico. Na barriga da mamãe, lá atrás, na barriga da mamãe, o pai dela falava, lá tocando na barriga da esposa dele, no caso a mãe dela, falava assim,
eu quero ter um menino. Esse menino, quando nascer, eu tenho certeza que vai ser um menino e eu vou jogar futebol com esse menino. Então, nesse momento, ficou registrado dentro da mente dela uma emoção, rejeição. Meu pai não me quer, meu pai quer um menino. E aí, sinal negativo. 4 aninhos, tá lá, ela começando as primeiras palavras, falando algumas coisas já, e a mãe sempre repetia para ela: essa menina demora muito a falar. Essa menina não fala como as outras crianças. Essa menina não fala bem. Essa menina não fala bem. E ela, quando ouvia isso da mãe, dizia de novo: eu não falo como minha mãe gostaria. Rejeição. Carência emocional. Sinal de menos aqui. E o copo da vida dela foi enchendo. 6 aninhos, está lá a mamãe falando com as amigas numa festinha, e ela chega correndo para conversar com as amigas, e a mãe olha para ela e grita na frente de todo mundo que está presente: para de falar, menina, que você só fala besteira. Para de falar que você só fala besteira. De novo ela sentiu aquilo e disse: mamãe não me ama como eu gostaria. Eu preciso falar de outra forma, da forma que eu falo, minha mãe não me ama. De novo, carência emocional, rejeição. Copo da vida aqui novamente. Sinal negativo. 8 anos de idade, tá lá a criança brincando na escola. Em algum momento, quando ela estava conversando no grupo das coleguinhas, uma menina do grupo fala assim: ó, para de falar e deixa suas amigas falarem, porque você só fala besteira. O que aconteceu? Ela se sentiu rejeitada de novo, carência, lá perante o grupo da escola. Em algum momento, ela estava numa lição de português na escola de novo, nesse período aqui, 9 aninhos. E mais um sinal negativo aqui. 9 aninhos, a professora fala para ela assim, ó: você precisa aprender a falar. Ela errou uma lição lá de português, ela errou uma concordância e a professora falou que ela não sabia falar direito. E o que aconteceu? Cada vez que ela vai sentindo rejeição de novo, emocionalmente vai nascendo uma raiz emocional. No caso dela, a raiz da carência emocional, da rejeição. Isso vai registrando aqui no copinho dela. 14 anos de idade, que aconteceu? 14 anos, ela arruma um namorado, o namorado termina com ela por uma situação qualquer. Uma discussão besta entre adolescentes e ela fala uma coisa lá que o namorado não gostou. O namorado falou pra ela: cala a boca, eu não gosto mais de você. Você só fala besteira. E ela simplesmente se sentiu rejeitada de novo, o namoro terminou. O copo ficou cheio, tá aqui, negativo, o copo ficou cheio. E aí, lá na frente, é a mente aqui consciente dela que começa a atuar. Ela começa a fazer faculdade, começa a vida dela, ela foi se tornando uma pessoa mais tímida, introspecta, mas até aí tudo bem. Essa conta, ela não vai ser paga agora. Ela ainda não sente a ansiedade tão forte. Ela já sente autocobrança quando precisa falar. Ela já tem dificuldade em falar na faculdade. Ela já tem dificuldade de se expressar perante as pessoas. Mas em algum momento da vida dela, um grande desafio apareceu. Ela precisou ir para uma entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego, ela tinha que falar para um grupo grande, para um grupo de pessoas. Ela precisou se apresentar. E naquele momento, todo esse padrão emocional de rejeição veio à tona. Porque o que é que está registrado na mente emocional dela, que a gente chama de mente subconsciente? O que é que está registrado aqui? Quando você fala, as pessoas te rejeitam. Quando você fala, as pessoas te rejeitam. Quando você fala, as pessoas te rejeitam. Quando você fala, a mamãe te rejeita. Papai não te quer, papai queria um menino. Ou seja, rejeição, rejeição, rejeição. Essa adulta, essa psicóloga brilhante, na hora de falar, cheia de curso, o que é que vem na mente dela? Se eu falar aqui, eu vou ser rejeitada de novo. A mente subconsciente faz assim, ó: eu vou te ajudar a não passar por isso. E ela cria um padrão a partir de raízes emocionais de ansiedade, um padrão. E aí nasce a ansiedade como um fator de proteção para que ela não passe por essa experiência de novo e sinta a carência emocional. E ela tem simplesmente um ataque de pânico na frente da banca. Da banca lá do trabalho que ela estava fazendo a seleção. Nesse momento, o copo transbordou. Ataque de pânico. A partir dessa data, as crises de pânico dela nunca mais terminaram. Crises em cima de crises. Crises em cima de crises. Ela procurou algumas terapias convencionais. Ela procurou terapias que trabalhavam só os sintomas físicos de ansiedade que ela sentia. Ela foi tomar remédio, achando que isso ia passar. Mas o que acontece? Quando você vai trabalhar apenas o externo, o fato em si, o padrão de pensamento, o sintoma físico, você não seca o copo, você enxuga o copo. E enxugar o copo não é secar. Secar o copo
é simplesmente tratar essas raízes emocionais. A ansiedade veio para que ela tivesse a oportunidade de tratar um padrão de rejeição que ela vinha acumulando há anos. Uma pessoa que tem medo de falar em público, provavelmente tem outros medos também. Porque existe um princípio de crescimento pessoal que fala do jeito que você faz qualquer coisa, você faz tudo. Uma pessoa que tem medo de falar, ela tem outros medos também. Esse medo só revela um medo que a pessoa tem na vida, mas que revela outros padrões de insegurança. Mas olha só o pulo do gato aqui. Esse medo é o medo consciente. Conscientemente ela sente ansiedade no corpo físico quando está diante desse desafio. Mas qual é a raiz emocional dela? Carência. É o padrão de rejeição. É o medo de ser rejeitado que faz ela sentir medo de falar em público. Então, meu querido, minha querida, que você está me assistindo aqui, se você acredita que técnicas de oratória vai te ajudar a vencer esse medo, não vai. Se você acredita que mudar padrão de pensamento ou tomar remédio vai te ajudar, não vai. Enquanto você não tratar esse medo, esse padrão de rejeição aqui, esse medo não sai de você. Você continua sentindo ansiedade. Ou seja, nesse caso aqui, ansiedade é igual a rejeição, medo de ser rejeitado. Ansiedade é igual a simplesmente a carência emocional, medo de falar em público. A ansiedade é só conscientemente o que você chama aquilo que você não conhece sobre si. Conscientemente, se você soubesse, você falaria: eu tenho dificuldade em lidar com a rejeição da minha mãe, do meu pai, dos meus coleguinhas e com a rejeição de outras pessoas. Logo, eu decido não falar. Se sua mente pudesse falar analiticamente, digamos assim, o que está dentro dela emocionalmente, você falaria isso. Só que essa mente, ela não se comunica com essa dessa forma. Essa mente consciente, ela responde a padrões emocionais que estão dentro da sua mente subconsciente. Ela só vai responder o que está aqui. Se aqui tem dor, ao falar, ela repete um padrão afastado da dor, que eu não quero que você sinta assim novamente. E a ansiedade aparece. Então é um sentimento de inferioridade, é aquela dificuldade em se expor no trabalho, em se expor ao falar com um grupo de pessoas, pessoas com carga elevada, conhecer uma pessoa nova, em relacionamentos, não consegue tomar iniciativa para conhecer uma pessoa, vai apresentar um trabalho, é uma insônia, ela fica preocupada, antecipando as coisas. Por quê? Porque é o medo dizendo assim, isso aqui vai voltar. Mas precisa do quê? Coragem para deixar o copo secar. E essa raiz emocional cria uma crença para essa pessoa, que a pessoa fala: eu não levo jeito para falar. Eu não levo jeito para falar. Errado, errado, errado. Você leva jeito para falar. Você nasceu para falar. Se você é tímido hoje, eu digo para você, embaixo de toda a raiz emocional de um tímido, existe um grande orador. Existe um grande orador dentro de uma pessoa tímida. Isso eu já presenciei em vários, centenas de atendimentos aqui no meu consultório e nos meus alunos também, que passam por essa situação. Por quê? Porque a timidez é só o pano de fundo para o que você ainda não conhece, não tratou. Esse padrão de rejeição, no caso dessa psicóloga, precisou ser tratado para ela simplesmente voltar a brilhar. E logo em seguida ela fez uma seleção, passou, e aí ela hoje está ocupando um cargo aí de psicóloga no meio corporativo. Então tem 3 erros que as pessoas cometem aqui e não conseguem sair desse processo. O primeiro erro é não aceitar a ansiedade. A pessoa rejeita a ansiedade. A pessoa fica querendo rejeitar. Não quero lidar com isso, não quero lidar com isso. Eu vou ficar só conscientemente enxugando o copo e não esvaziando o copo. E o processo ele vai se retroalimentar. O segundo erro é aceitar um rótulo de doente. A pessoa chega para essa pessoa e diz: você é doente, dá um carimbo de doente nela, tome remédio, esquece ela lá no fundo do poço. Diz que ela não leva jeito para falar, ainda chama ela de doente. E ela fica tomando remédio, achando que ela é doente. Realmente, isso aqui é uma doença. Isso aqui não é uma doença. Isso aqui não é uma doença. É um processo de crescimento emocional que chegou a hora de você fazer. Terceiro erro, aceitar que não leva jeito para falar. Se você aceita que não leva jeito para falar, você retroalimenta a crença do processo, aquilo que disseram para você. Só que esses rótulos que disseram para você não significa que devem ser verdades absolutas. Não significa que é uma verdade absoluta. Não. Você não é a pessoa que não leva jeito para falar. Você é quem você quiser ser. Então agora chegou a hora do momento de tracionar a sua mente ao contrário. Chegou o momento do passo mestre. E olha só que interessante. O passo mestre aqui é para eu ajudar você a trabalhar isso aqui. Isso é muito simples de fazer. A gente vai começar esse processo. Claro que não dá para fazer isso de uma forma muito mais profunda, mas o que eu vou te ensinar aqui para você começar a mudar esse padrão mental já vai iniciar um processo de mudança. E para algumas pessoas já vai resolver o problema, para outras, claro, é o início de um processo de crescimento interior.
Então imagine agora que você, durante esse vídeo, teve alguns insights, lembrou de algumas situações e de pessoas que falaram isso para você. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez uma pessoa que você tenha uma ligação emocional muito forte. Então agora feche os olhos. Feche os olhos. Isso. Feche os olhos. E imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Fala para ela em voz alta. Eu sou um excelente orador. Eu sou um excelente orador. Eu levo jeito para falar. Eu levo jeito para falar. Quando eu falo, eu me sinto autoconfiante e dou um show. Quando eu falo, eu me sinto autoconfiante e dou um show. Fala para ela, de olhos fechados, imaginando essa pessoa. Eu sou capaz de falar em qualquer ambiente e em qualquer situação. Eu sou capaz de falar em qualquer ambiente e em qualquer situação. Então abra os olhos agora, olha aqui para mim, que você vai repetir essas frases agora, sempre que você quiser. Imagina essa pessoa que colocou esses rótulos na sua frente. Fecha os olhos e faz isso que eu disse. Repete essas frases. E mais que isso, o pulo do gato aqui é você pegar essas frases e colocar numa folha de papel. Pega essas frases, coloca na folha de papel e repete de 10 a 20 vezes, por 30 dias, de manhã e de noite, de manhã e de noite. A ideia é tracionar a sua mente ao contrário. A ideia é reprogramar isso que falaram para você. A ideia é fazer sua mente entender que você não é a sua mente. Entender que você não é os seus rótulos negativos. Você é mais que isso. Você é quem você decide ser. E você vai escrever: eu sou um excelente orador, eu levo jeito para falar. Quando eu falo, eu me sinto autoconfiante em um show e eu sou capaz de falar em qualquer ambiente e em qualquer situação. Depois defina um objetivo para você alcançar que tem a ver com falar em público e simplesmente, quando chegar a hora, entrar em ação. Se você gostou desse vídeo, começa a aplicar aqui essas técnicas. Então, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp aí que você tiver, passar essa informação para ajudar outras pessoas a crescer também nesse processo. Me ajude a criar o maior canal de ansiedade aqui, a tratar a ansiedade na raiz da internet brasileira, comentando embaixo desse vídeo aqui um tema de sua preferência, uma sugestão de tema, ou comentar o que você achou desse vídeo. Coloca uma sugestão para eu gravar um vídeo para você. Aqui embaixo tem outras redes sociais que você pode me seguir. E nunca se esqueça, a dor é foda, mas o crescimento é brutal. Vamos para cima.